E eu queria entender quando que o Domingos Passos surgiu na sua vida e quando que você entendeu que ele precisava ser homenageado em forma de um filme, quando que isso chegou para você? Se foi no seu percurso de formação enquanto historiador, quando que isso se deu? Saudações a todos, boa tarde. Eu gostaria inicialmente de agradecer, né, a curadoria do Fórum Doc e a toda a equipe por ter acolhido o nosso filme. Esse filme, né, o Nosso Passageiro Nasceu, eu costumo falar que ele é um documentário experimental que, de certa forma, ele reivindica a presença, né, da experiência negra, e eu também incluo os indígenas, né, na história do movimento operário. E, ao mesmo tempo, tenta, né, reivindicar e inscrever o Domingos Passos como uma personalidade histórica importante para esse movimento. Porque na historiografia da Primeira República, do movimento operário, a associação que é feita entre movimento operário e imigração, ela é muito forte e acaba tirando o protagonismo desses brasileiros brancos, negros e indígenas. Então, esse filme, ele, de certa forma, ele tenta criar uma polêmica com essa historiografia do movimento operário e, ao mesmo tempo, dar visibilidade para pessoas negras que foram importantes nessas lutas. O Domingos Passos aparece para mim no processo de militância política mesmo. Para a população geral, ele não é conhecido, mas no movimento anarquista todo mundo conhece Domingos Passos, né? Todo mundo conhece Domingos Passos. Então, então eu conheci nesse processo, achei que ele merecia um filme, porque também dialoga muito comigo, né, com o compromisso que eu tenho com o cinema, né, que é de tentar contribuir para a construção de uma autoimagem da população negra, né? Então, o Domingos Passos entra nessa proposta militante que eu tenho e outros realizadores. Então, eu estou nesse contexto de realizadores compromissados para virar o jogo, né? Então, e aí, Domingos Passos, como outros projetos, então, já tenho essa proposta de vida mesmo, de fazer o cinema com personagens negros dando visibilidade. Então, aí, quando o Domingos Passos, eu tenho a sacada de começar a pesquisá-lo, porque na época eu trabalhava na Biblioteca Nacional, daí eu comecei a ir para os periódicos, já conhecia alguns textos, alguns artigos que falavam sobre ele, e aí eu fui devagarinho reunindo documentação, reunindo jornais, né? E tem um problema concreto, porque ele já faleceu há muitos anos, não tinha como ter a aparição dele, então a proposta nossa foi de atrasar, né, a aparição dele, tentar apresentar ele só com a voz, para quem estiver desavisado vai achar que é um branco, né? E tanto é que o cartaz é sombra, a gente não mostra o ator, onde eu falo antes eu não digo que é negro, eu faço toda uma estratégia para não revelar, para não estragar essa experiência, né? Porque quem estiver desavisado vai tomar um choque, porque o Domingos Passos, ele foi um militante combativo, dentro de frente, e foi contemporâneo de outros brancos anarquistas estrangeiros, então eles compartilhavam, né, de toda aquela cultura, vestimenta, fala, então não havia diferença. Mas como ele e outras pessoas são invisibilizadas até quando é protagonista, né, a gente optou por ter essa estratégia de retardar o máximo que a gente podia da sua aparição física para tentar quebrar um pouco da expectativa de quem for assistir, né? Eu espero que a gente tenha conseguido, porque a gente tem se esforçado para não, de fato, para segurar, ocultar, não mostrar isso. Mas depois isso já vai sumir, porque com as exibições, né? Mas foi isso, né, Milena. O Domingos Passos aparece por causa da militância, né? Que eu faço parte do movimento anarquista já, e ele é bem presente. Que bom, porque é muito difícil você ver personagem de anarquista preto, né? Tem vários, tem algumas pessoas, mas só que a história não mostra. Então, partiu dessa junção de militância
política e social, e também a militância do cinema de tentar contribuir, colaborar para a construção da autoimagem das pessoas negras. Então, esse filme vem nessa. E o Domingos Passos, para mim, é uma entidade, é algo muito grande, sabe? Que eu tenho muita admiração, e eu espero que esse filme circule bastante, porque é uma pessoa que precisa ser mais conhecida, né? Que espero que eu não me propus a fazer uma biografia do Domingos Passos, mas a minha proposta de fato é que eu consiga ter feito um filme que desperte interesse nas pessoas de conhecê-lo. E se isso acontecer, eu vou ficar bem feliz. E Alan, queria que você falasse um pouco, enfim, desse processo de feitura do filme. Agora, revendo mais uma vez, tem um momento que o Breno pede para ver a segunda parte, provavelmente que dá a entender para a gente que você deveria ir dormir, né? E ele devia ficar madrugada revendo e se revendo, né? Provavelmente, assim, do material. Não. Eu estava pensando, será que ele gostava de ver? Porque você fala para ele, você gosta mesmo, né, de se ver? E ele, sim, gosta. E como ele tem esse processo, né, de gostar de gravar vídeos e postar no Facebook, quando que vem esse desejo, assim, do filme para você? Porque ele é muito performático, né? Se foi observando ele gravando, se foi ele pedindo para você, como que vocês desenharam o filme, e queria entender também o processo de roteiro, porque ele assina o roteiro com você. Enfim, são duas perguntas meio imbricadas em uma. Boa noite, também agradeço aí por esse espaço. Sempre bom estar aqui no Fórum Doc, e a sessão eu adorei. O conjunto que vocês fizeram, eu nem tive essa impressão de... Eu vou até rever o filme, para essa coisa que você tenta esconder. Talvez por te conhecer, desde ontem a gente conversando, e também saber um pouco do recorte da sessão, eu não me toquei nisso, de que tentou esconder, não sei vocês, mas... Enfim, eu vou rever pensando nisso, nessa construção, né? Vamos lá, respondendo. O Breno, já convivo com ele há mais de 5 anos, 6 anos agora, e ele é um personagem mesmo, assim, para mim. Eu só faço filmes com pessoas que estão bem próximas, então eu vou observando, aí proponho uma criação junto, o que você acha. E o Breno, antes da pandemia, a gente já queria fazer esse filme. Deu para notar que ele topou fácil fazer o filme, mas não seria esse filme, seria um curta, alguma coisa um pouco mais trabalhada, em cima principalmente, que ele tem um lado jornalista também, que não ficou muito explorado aqui. Ele falou algumas coisas, mas acontecia da gente estar assim, num cotidiano banal, e ele vira e começa a dar uma notícia, sabe? De coisas que estão acontecendo. Eu achava isso muito inusitado, e achei que dava para trabalhar um roteiro interessante em cima disso. Só que ele é um pouco ansioso por respostas mais rápidas, acho que tem a ver com geração. Isso é uma impressão minha, que sou quase 20 anos mais velho que ele. Então, tem um conflito de geração aí nesse filme, mas até chegar a esse filme, a gente só pensava em fazer o filme. A gente tem muitas ideias, nem todas a gente faz, né? E na hora que veio a pandemia, a pessoa que eu amava, que confiava, vamos ficar juntos, vamos na mesma hora. Isso aí vai demorar um mês, vamos ficar juntos, um mês, para não ficar sozinho, né? A gente mora sozinho. Ele mora num lugar, eu moro no outro. Imagina um mês sem abraçar ninguém, sem falar, vamos. Nossa, a gente ficou 4 meses e estamos até hoje um pouco nessa, né? Mas, e aí, depois de um mês ali, vamos fazer aquele filme? A gente está aqui, né? A gente tem tempo. E não foi o filme que a gente quis, nem foi o filme que eu idealizei, porque eu achei que ele, por ser uma pandemia, a gente pudesse sentar com mais calma, programar as cenas, e não foi muito assim. E aquele momento ali, eu falei, vou te entrevistar. Porque o Breno, ele tinha um pouco essa... ali, quando eu filmo para botar no Facebook, é uma forma de seduzi-lo para o filme. Porque ele não tem essa noção de que eu podia ficar 1 ano montando o filme, aí depois ver onde é que ia passar o filme. Ele é instantâneo. No então celular. Ele gravava vídeos antes do Gravava, não, ele já grava. Aqueles todos que aparecem ali rapidamente ele grava de vários assuntos, de BBB, de política, ele grava, ele posta fotos o tempo todo. Mas,
Então o filme é um outro registro, que tem outro tempo, então até convencê-lo de fato para fazer, repetir a cena, a gente repetia 3 vezes, já repeti mais de 10 vezes, chega, um pouco impaciente com isso. Mas apesar disso, de não ser tão programado como eu queria, e com muitas cenas, foi uma parceria, né? A gente estava entre o cozinhar, almoçar, lavar uma roupa, tinha uma cena. Dormir ou gravar uma cena? Era tudo ali. E que cena? Como é que vai ser? Ah, assim não quero, assim eu quero. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, o roteiro se deu meio que assim, né? Aquelas conversas ficaram para trás, que estavam lá atrás, foram poucas coisas que foram ficando. E eu, revendo agora o filme, eu me dei conta de que é um filme das imagens possíveis que eu tinha ali. Imagens de arquivo que eu tinha, de coisas que eu fiz e ficaram paradas. Imagens que vinham pra gente através de tela, da janela, e eu e Breno. Era isso e a proposta do filme, e a gente foi até onde deu também, porque a gente brigava muito, isso não está no filme, não interessa também no filme, mas foi mais ou menos assim a parceria, e ele contribuiu muito, mas do jeito dele, entendeu? E aí eu tive que ir me adaptando, e eu tinha toda essa parte técnica que eu achei que ele pudesse me ajudar também, por exemplo, arrumar um cenário, vamos arrumar esse cenário? Mas aí, no resto do momento, ele virou a estrela do filme. Você experimental. Ah, não, você... quando estiver pronto, aí me chama. Aí, tá bom. Aí vamos lá, tudo bem, né? Eu que queria fazer o filme, mas eu acho que quando o filme ficou pronto, que ele se deu conta. Ah, mas a gente podia ter feito assim, assado. Não, eu vou emagrecer, a gente vai refilmar tudo. Aí eu, como assim? Tá, vamos pensar nisso. Lá eu sabia que não existe isso. O tempo não ia voltar atrás e tal. Ele olhava um pouco dessas coisas de vaidade também, né? A minha câmera está sempre para cima dele. Eu estou um pouco mais protegido nesse sentido. Mas a parceria se deu assim aos trancos e barrancos, de uma ideia que já vinha antes, e esse foi o resultado. Resumindo, é um pouco isso. No seu filme, Wilton, tem uma dimensão que eu acho muito forte, né? E que eu gosto muito, que é esses borramentos temporais, né? Você convoca um ator, convoca a memória e os materiais de arquivo do Domingos, e você, paralelamente, na montagem, né? Você cria uma tessitura com imagens, que eu sei que você, enfim, a gente tem uma relação de proximidade, você é uma pessoa, um ativista, você teve importantes e constantes manifestações, então a gente percebe, né, e eu particularmente percebo esse borramento em muitas dessas imagens, algumas eu já tinha visto de alguma maneira, e eu queria entender como que você concebeu isso no roteiro, porque isso me agrada muito. Por que eu estou falando desse borramento entre passado e tempo presente? Porque é uma maneira, a nossa geração, você como ativista, historiador, é um lampejo, né, de todo esse trabalho, de toda essa resistência de Domingos e todos os outros que nos antecederam, né? E pensando até o filme anterior, que abre a sessão, de Dona Mariinha, é muito bonito na cena do fechamento do filme, né, que a gente percebe ali a continuidade da menininha cantando os cânticos, dela dando continuidade a esse legado dessa grande matriarca, dessa grande sábia, né, e detentora desse saber quilombola. Então tem uma dimensão ali de uma continuidade no filme de Dona Marinha e no seu que me agrada e que eu acho que de alguma maneira uma das possibilidades para mim, pelo menos como espectadora, seja esse uso e esse borramento das temporalidades, e também na tua filmografia, no teu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque ali naquelas imagens é a nossa geração na rua, no Rio de Janeiro, se colocando contra o que estava posto, né? E é uma ressonância, né, de todo o legado de Domingos e de tantos outros. Queria que você falasse um pouquinho. Tá, eu inicio responder sua questão a partir do roteiro, né? Esse filme foi uma inquietação que eu tenho com o roteiro clássico de cinema. Então, eu comecei a tentar pensar e estudar
formas alternativas a esse tipo de roteiro clássico. E daí uma questão se impôs logo de primeira, que era em relação ao protagonista ativo, que não teria como não utilizar, né? Que é o Domingos Passos. E aí a gente se aproximou, se afastou dos elementos de ficção documentária, e essa narrativa ela não segue, né? As cenas não seguem causa e efeito, a temporalidade não segue também a ordem cronológica, tem que falar aqui de uma época, de outra. E vai muito de uma concepção que eu tenho, que eu sou historiador, né, de formação, e a gente não pode negar o passado, né? Então a gente tem que fazer o tempo todo a articulação de passado e presente. E eu entendo que muita gente militou muito, foi perseguida, torturada, desaparecida e morta para que a gente estivesse aqui hoje, né, aqui no Fórum Doc, de certa forma, e também no dia a dia lutando. Então, a gente tenta fazer esse paralelo, que as lutas de hoje, elas têm história, ela tem o passado que sustentou. Então, o filme tem muito isso de imagem. Eu preferi não utilizar tanto dentro do arco do filme, eu deixei mais para o final, né, para não confundir muito, botei só um pouco, mas já para sinalizar ali, né, que na minha concepção, a ilusão de hoje vem do passado forte, porque se não tivesse essas pessoas no passado, a gente não conseguiria estar aqui hoje. E tanto é que os nossos passos seguirão ser, né, o próprio nome já traz muito, que os passos que a gente faz hoje é do Domingos Passos, mas não só, porque Domingos Passos acaba tem que trazer uma tradição de luta que foi um pouco deixado de lado, né? Que é o anarquismo, a ação direta, né? Que a gente precisa retomar, recuperar, porque sem uma luta mais combativa a gente fica muito à mercê do ofício, da instituição, do parlamento, e a gente sabe que isso é muito prejudicial e depende muito da conjuntura, de quem está ocupando esses espaços. Então, independente de quem esteja ocupando espaço naquele momento, a gente precisa intensificar a luta, a organização, sabe? E, então, eu reflito que o nosso espaço Seguirão os Seus é, de fato, um convite, um chamado para organização e luta, lembrando do passado, né, e se fortalecendo as lutas de hoje. Então, é por aí, Milena. Pegando um pouco né, por esse caminho, né, esse fio que a gente está falando sobre política, né, personagens políticos, o Brendo tem esse desejo, ou pelo menos performa, né, para a gente em vários momentos, esse sonho, esse anseio, né, de assumir um cargo. E eu gosto muito da cena que ele depois está se vendo. E tem vários comentários de amigos dizendo, né, se candidata no partido e tal. E ele fala muito bem, ele é um rapaz, assim, é um personagem e tanto. E em vários momentos do filme ele fala desse desejo de ser presidente do Brasil, né? E eu queria que você falasse um pouco a respeito desse desejo, porque ele quer ser muitas coisas, né? Ele quer ir para o Big Brother, ele quer ser médico, ele quer ser advogado, e ele só quer ir para o Big Brother depois de ter as 2 graduações. E eu não sei exatamente em que momento que ele vê a presidência da República na vida, porque ele quer muita coisa. E aí, quando eu revejo... Hoje mesmo eu estava pensando na sala, eu falei, em que momento? Eu acho que eu me perdi aqui nos cálculos, porque o Big Brother ele quer com 31, 32, mas a presidência eu fico, tá, você vai assumir... Então eu queria que você falasse um pouco, assim, como amigo e como realizador, né? Como é que você dosou isso, né, no roteiro? Porque ele é um personagem múltiplo, né? Daria para você ir para inúmeros caminhos. E eu queria ouvir você falando acerca. E tenho até muita curiosidade do seu material bruto, porque eu tenho fascínio material bruto. E como vocês moraram 4 meses juntos, eu imagino que o seu material bruto seja riquíssimo e que tem muitas possibilidades, né? Então, se você puder falar... A gente tem pouco tempo, então eu também gostaria de só colocar um pouquinho, a gente vai ter mais 5 minutos, mas se você também pudesse falar um pouco da verve cômica do filme, porque é uma coisa muito rara no documentário, né? Assim,
Acho que isso é difícil de aparecer e é um filme que você viu, né? Assim, as pessoas, elas realmente reagem e ao mesmo tempo tem um contraste que é o pano de fundo da Covid, né? E eu acho a gente discutiu muito isso, assim, dos filmes que iam de frente para a Covid e outros que a Covid estava lá, mas ela não era, né? Ou seja, ela não se tornava, ela não eliminava, né? Ou seja, a vida, vamos dizer assim, né? Então, se você também pudesse falar um pouquinho sobre... Vou começar de trás para frente. A comédia vem do Brendo, assim, porque ele é muito espontâneo, ele é sem medo Engraçado que uma das primeiras pessoas que eu mostrei as imagens, a gente ainda estava filmando no celular, antes de eu pegar a câmera, foi para um amigo do teatro ali. Gente, mas ele é ótimo ator. É ator, mas também é um pouco documental, né? Não, mas se botasse um ator de teatro aí, nem ia ser assim. Então, a gente, nesse tipo de registro, a gente tem essa vantagem. Eu acho que tem o humor dele, principalmente, e também desse conflito, né, de geração. Até vou botar aqui casal, não somos exatamente um casal, mas ali estávamos, né, casal, e em vários momentos desses anos, mas é sempre engraçado. Até meu pai e minha mãe também ali tem um momento engraçado, os dois juntos, né, mas casal é sempre engraçado. Mas é ele, principalmente, né, muito fala coisas. E até voltando na primeira pergunta que você tinha falado, eu acho que eu não comentei. Dentro desse roteiro, dessa mudança, né, que ia ser uma coisa mais leve, ali dele falando notícias, para o momento que foi feito o filme, eu achava que tinha uma... eu queria ver que ia resultar mostrar esse rapaz que sonha em ser presidente. Que momento é esse que um jovem negro do interior da Bahia quer ser presidente e acha que isso é super possível? Isso é ótimo, né? E que momento agora que a gente está filmando, o que corta esses sonhos dele? Que caminho o país está indo que ele se vê já não tanto? Agora, eu vou botar você para conversar com ele, adorei, porque eu já me cansei muito de falar. E aí você fala, ó, em 31 você vai ser Big Brother, como é que você vai ser presidente no ano seguinte? É 35 que ele falou. Aí você, porque muitas vontades, assim, ele está se formando em Direito agora, teve formatura, acho que está terminando o semestre, e passou no concurso, esse concurso que ele estava esperando ele já tomou posse. Ele sempre falou, tomei posse no Enem, passei no Enem, aí hoje é meu dia da posse. Ele fala assim, não ficou muito claro no filme, ele fala uma horinha ali, mas também nem achava tão bom deixar tão claro, né, que posse. Tudo ele fala posse. E aí tomou posse no curso de Direito da FRJ, tomou posse no concurso que ele passou e está procurando outras coisas também. Mas acho que eu respondi mais ou menos. Sim, né? não, e porque eu acho muito... Prometo, não vou me estender. Não, por causa do sonho, que eu acho muito interessante é que quando ele começa a contar para você acerca de como se originou o desejo da presidência, foi muito novo, né? E com 13, 14 anos, ele viu ali, falou, não, viu a Dilma e disse, pô, tá aí, eu quero ser presidente da República, né? Com todos esses marcadores que o constituem. Então, é muito curioso, né? Só uma curiosidade dessa é porque ele acha que todo mundo tinha esse sonho. Ele falou pra mim, mas todo mundo gostaria de ser presidente. Eu falei, não, Breno, eu nunca pensei em ser presidente. Nem eu. As pessoas pensam em ser jogador de futebol, ir pro BBB, mas quem aqui já pensou em ser presidente? Então eu não estou errado. Assim. Eu falava isso pra ele, lógico que as pessoas querem ser presidente da República. Ele tinha uma questão assim, engraçado, né? E ele sofreu um pouco de bullying no colégio, porque ele era do outro lado do Rio, aí a pessoa ficava afastando ele. Ele era muito inteligente e muito bagunceiro também. E é o que ele me conta, né? Então, eu acho que a infância dele foi um pouco solitária. A irmã dele mais nova era uma distância muito, muito grande, então era muito com os bichos, com as coisas que ele criava. Então, isso é uma coisa que ele criou, que todo mundo queria ser presidente do país. Peraí, Júnior. Gente, a gente vai ter que encerrar e aí a gente vai abrir para uma pequena rodada, né? Mas, por favor, vamos fazer perguntas mais, né, objetivas para a gente gastar mais 5 minutos e não atrasar demais a próxima sessão. Júnior quer fazer? Alguém mais, se tiver, pode levantar a mão, ok?
Eu só queria comentar com o Alan, assim, que o cinema dele me impressiona muito pela relação entre o que é isso que a gente, essa experiência que a gente tem aqui hoje de absoluta exposição, né? É para ser exposto, é exibição, tanto que chama exibição, né? Projeção. É uma relação de publicização de uma vida, de um ambiente totalmente privado, particular, né? Não só com ele, mas também dos seus familiares, a relação da sua relação com ele frente aos seus pais, que é desvelada para a gente nessa tela grande, né? Isso é muito espantoso, de certa maneira. Não sei, assim, talvez... isso está tão assumido no documentário, no seu trabalho, né? Eu acho que isso constitui o seu trabalho, talvez. Você vem trabalhando essa relação entre o privado e a exposição pública, né? Por seus documentários muito pessoais. E eu queria te ouvir, assim, sei que isso é um assunto que poderíamos discutir muito tempo, né? Mas, sei lá, um pouco, como é que é a sua reflexão sobre essa coragem, de certa maneira, ou isso é constitutivo do seu trabalho, ou isso é por isso que você faz filmes? Queria ouvir um pouco. Eu vou tentar ser bem rapidinho por pouco tempo, mas eu tenho uma história assim com o cinema, que é formação no curso da UF, e depois comecei a fazer meus filmes muito assim para aprender. E aí, a partir de um certo momento, eu comecei a gostar muito dessa criação junto com os personagens. E gostar muito de filmes assim, únicos, que eu via que as pessoas, só elas poderiam falar sobre aquele assunto. Eu comecei a pensar assim, o que eu posso fazer de diferente, assim, que eu posso mostrar. Então, geralmente são coisas, por exemplo, o meu primeiro filme, longa, é Esse Amor que Nos Consome, com um grupo de dança que estava ali ocupando um casarão. E não era assim tão íntimo, mas era uma coisa que pouca gente tinha contato. Entrar naquela casa, saber como é que eles estavam. E aí eu falei, eu quero fazer um filme sobre isso. O segundo longa, com o Darel, é de extrema e tem muito mais diálogo com esse, né? Que sou eu e Darel o tempo todo. Para quem não viu, é um senhor artista plástico de 85 anos na época, que ele morava num espaço de 800 metros quadrados e solitário, com muitas obras engavetadas, pintando algumas coisas ainda, e que com muita vontade de compartilhar. Também eram duas gerações completamente diferentes, dele e a minha. No caso ali, eu era um jovem realizador e ele um veterano. E o do Brendo eu tinha essa vontade de mostrar o Brendo para vocês, porque na intimidade, eu não sei se eu consegui isso tanto assim, mas com certeza eu vi coisas que vocês não viram. Mas na intimidade, eu via coisas que eram assim, gente, mas isso é maravilhoso. De improviso, ele improvisa muito bem, ele tem uma cabeça muito inteligente e tal. Então foi assim, na Turma OK, de certa forma, que passou aqui também o curta, o clube. É um clube um pouco escondido, apesar de ter 60 anos. Não é tão conhecido. Então, eu comecei a gostar muito dessa coisa, de me aproximar e criar com os personagens. Eu fiz agora um filme com um pouquinho mais de estrutura, são 4 personagens, mas assim, um é do Baile Charme, que eu estava falando, assim, à tarde a gente passou na feira, tinha um pessoal do Baile Charme. Aí eu comecei a frequentar um ano Baile Charme com essa personagem, retomei isso porque eu acho que dessa convivência, esses não são exatamente roteiristas comigo, como os outros foram. Mas a partir dessa convivência você consegue tentar pegar algumas coisas que só a intimidade consegue trazer, né? E aí você tenta trazer isso para o roteiro e para o filme. E não é tão simples assim, mas é uma tentativa. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Por favor. É bom para filmagem. E pra gente ouvir. Tá bem, então. Eu gostei muito do filme, assim, achei muito lindas as imagens. E eu fiquei muito curiosa, assim, que no começo tem um aviso, né, de que teve alguns processos de arquivo que você não teve acesso. Não sei se eu entendi direito, assim. E eu fiquei muito curiosa, assim, com essa relação do arquivo. Se você poderia comentar um
gostaria de mostrar mais, assim, se alguma coisa não foi possível? Então, a primeira cartela do filme é sobre a Cinemateca Brasileira. Acredito que muita gente acompanhou, né, que a Cinemateca Brasileira passou por um processo muito ruim e fiquei muito feliz com a sua reabertura, né? Então, a biblioteca ficou um tempo fechada, depois teve um incêndio e nas minhas pesquisas, né, tinha 3 documentos de arquivo, que imagens em movimento, que eu tinha muito interesse em utilizar. Uma delas era da prisão do Cambuci, que foi a última prisão conhecida que o Domingos Passos foi preso. Quando houve o movimento da Revolução de 30, né, diz a Revolução de 30, os movimentos sociais de estudantes tomaram essa cadeia, soltaram os presos, soltaram fogo e queimaram ela. E aí eu queria muito ter utilizado essa imagem, nessa prisão. Também, outras imagens de movimento dessa época também, do povo tomando a rua de São Paulo e tocando fogo em alguns jornais que era bem de direita, né? E aí eu queria usar algumas imagens para colocar junto com essas imagens finais também contemporâneas. Não queria fazer o paralelo das mobilizações da época com os de hoje, né? Essas são as imagens que, de fato, eu queria, que inclusive já estavam até roteirizadas, né? Essas imagens, só que aí nem consegui chegar assim, na teca para poder ver se era possível utilizá-la, como é que estava as condições dela. E aí a cartela a gente coloca mais como uma forma de provocar, de questionar, de protesto, né? Para a situação, de fato, da Cinemateca, mas da cultura do país nesse período de governo Bolsonaro. Então, aí quando a gente faz o filme, a gente eterniza, né? Então, essa mensagem aí vai ficar eternizada e depois, quando a gente revisitar, a gente vai lembrar desse período para a gente não esquecer.